Vou pedir pro Matheus, pro Atenir, para Stephanie e para... Agora não aparece aqui o nome para mim. Deixa eu ver aqui. E para Melissa ligarem as câmeras, por favor. Pessoal, a minha ideia hoje é a gente corrigir aqueles exercícios do dia 24 e do dia 1º, tá? São as perguntas aquelas que eu passei. Então, eu preciso da participação de vocês, né? Para me dizerem o que vocês colocaram nas respostas, para a gente conseguir corrigir. Porque só eu dizer as respostas também não adianta, tá? Então, vocês podem ir pegando o caderno, né? Lá naquelas perguntas do dia 24. Oi, Marcia, folha. E aí a gente pode começar então, né? Nas perguntas do dia 24, então, eram os conteúdos que nós vimos lá no primeiro livro, né? No livro 9. Então, começamos com os vírus. E a primeira pergunta foi caracterize vírus. Então, o que são vírus, né? O que vocês colocaram aí? Eu botei. São indivíduos acelulares considerados não vivos? Isso aí, né? Então, os vírus, eles são seres, né, considerados não vivos, porque eles não possuem uma célula, né? Eles possuem só material genético, que pode ser tanto DNA quanto RNA. 2. Diga as estruturas que compõem os vírus. Então, o que a gente pode encontrar num vírus? E aí, pessoal? Cápsula proteica, ácido nucleico e alguns envoltório viral e envelope. Isso aí, tá? Então, a cápsula proteica, o ácido nucleico, né? E alguns apresentam, então, né? Também o nucleocapsídeo, tá? Que seria esse envelope aí que a Isabelle falou. Os outros fizeram as perguntas? E aí, pessoal? Porque só a Isabelle também respondendo, né? Não adianta. Vai ficar só eu e ela falando a aula toda. Não esqueçam que a parte qualitativa é a avaliação da participação da nota, né? Então, se não participa, não tem como eu avaliar. 3. Por que os vírus não são considerados seres vivos? Eu botei que não possui núcleo celular. Na realidade, eles não são considerados vivos porque eles não possuem célula, tá? Eles só possuem material genético. Então, pelo fato de eles não possuírem células, que eles não são considerados vivos. Bom, depois a 4 era a representação viral denomina-se replicação. Como ela ocorre? Então, como ocorre a replicação?
Silêncio mortal. Bom, gente, já que vocês não estão muito afim de corrigir, peguem um caderno que eu vou passar mais questões. Professor, Oi. essa eu fiz. Tu quer que eu te diga? O problema, Isabelle, é que vai ficar eu e tu corrigindo e os outros não fizeram. Né? É injusto para ti, que fez, mas vai estar dando resposta para os outros, mas ninguém fez. Então eu vou te dizer o seguinte, Isabelle, me manda as tuas perguntas por e-mail, tá? Que eu dou uma olhada para ti. Qualquer coisa que tiver errado eu te digo, tá bem? Ô, Sora, eu Oi. fiz, tu quer que eu fale? Oi? Eu fiz, tu quer que eu fale? A gente tá corrigindo. Ninguém tá respondendo, tá só a Isabelle respondendo. Eu posso... Perguntei se alguém tinha feito, se não tinham feito, ninguém me respondeu. Sinal que só a Isabelle fez. Eu fiz também, só que o áudio tá muito baixinho. Qual Tipo, áudio? meu áudio. Tipo, eu não consigo escutar do computador mesmo. Tô te escutando Então, tipo, perfeitamente bem. não, tipo, o meu computador, entendeu? Tu não Eu tá, mal consigo não tá escutar. conseguindo escutar, é isso? Quê? Tu não tá conseguindo escutar, é isso? Isso. Eu mal consigo escutar, entendeu? Tipo, eu tenho já problema no ouvido, mas o áudio já tá baixo. Aham. E eu aumentei tudo que eu podia. Então, tipo, eu tenho que ficar me concentrando muito pra conseguir escutar. Tá. Mas eu fiz as questões. Tá, então vamos continuar. Eu quero a participação dos outros que estão aí, tá? Pessoal, tem gente com a câmera desligada, liguem aí as câmeras, tá? Então, a 4, voltando, a 4 dizia assim: a reprodução viral denomina-se replicação. Como ela ocorre? Eu coloquei que o ácido nucleico viral e a síntese das proteínas formam capsídeo. Tá. Ele vai ocorrer, então, um aumento no volume do vírus, né? Para sua posterior divisão, tá? Que seria, no caso, a replicação, ela seria uma divisão celular, tá bem? Então, na formação de novos vírus ocorre a replicação do ácido nucleico, tá? Então, lembrem sempre que ela vai conseguir se duplicar dentro de células, né? Então, ela tem que invadir uma célula e participar da duplicação dessa célula, tá? Para o núcleo ser, para o DNA, no caso, né? Ser duplicado. Então, vai ocorrer o aumento do volume do vírus após a divisão celular do seu hospedeiro, que aí vai ter a duplicação do material genético, tá? Bom, depois das 5, os vírus bacteriófagos podem realizar 2 ciclos de replicação. Quais são eles? E explique. Quais são os ciclos de replicação que a gente tem lá dos bacteriófagos? Isso, o lítico e o lisogênico. E qual é a diferença entre os dois? O que acontece no lítico e o que acontece no lisogênico? Sim.
Posso falar? Pode. O ciclo lítico interrompe a duplicação e reprodução do DNA e depois a célula morre. Já no lisogênico, não interrompe a atividade da célula? Isso aí, né? Então, no lítico, vai ter a interrupção lá da célula, do hospedeiro, né? E depois que o vírus se duplica, aquela célula que ele usou vai morrer. Já o lisogênico, ele vai ser incorporado, o DNA do vírus vai ser incorporado no DNA do hospedeiro. Então, ele vai estar sempre se duplicando, sempre que tiver essa duplicação celular, tá? Então, são aqueles vírus que a gente não consegue se livrar. Depois eu perguntei para vocês o que são os retrovírus. O que são retrovírus? E o silêncio mortal de novo. Isso, são vírus que eles conseguem, a partir do seu RNA, se incorporar no DNA do hospedeiro, tá? Então, são vírus que conseguem moldar sua característica, tá? O vírus do HIV é um retrovírus, né? Ele é um vírus de RNA que consegue se incorporar no DNA do hospedeiro. Por isso que até hoje não conseguiram uma cura, né? Porque cada vírus vai ter uma informação genética específica pelo fato do hospedeiro em que ele está, né? Bom, depois na 7 eu perguntei para vocês o que era um plasmídio. O que é o plasmídio? Eu coloquei pequenos anéis de DNA presentes no citoplasma que se reaplicam independentemente do DNA cromossômico. Isso aí, né? Então, são anéis de DNA que estão presentes nas bactérias, né? Que eles conseguem se duplicar independente lá do DNA que está. Na realidade, não está no núcleo, porque a bactéria é uma célula procarionte, mas diferente do DNA lá do cromossomo. Então, depois a 8, as bactérias podem ser classificadas de acordo com a sua forma, né? Então, diga as formas e as denominações mais comuns. Então, como é que a gente pode caracterizar lá as bactérias com relação às formas delas? Coco de forma esférica, quando agrupado forma diversas colônias. O bacilo forma de pequenos bastonetes. Em colônias pode formar diferentes diplobacilos e os esteobacilos. Espirilos, forma de espiral sem colônia. E o vibião em forma de vírgula, não forma colônia. Isso aí, perfeito, né? Então, a gente tem os cocos, os bacilos, o espirilo e o vibrião. E aí, ele também estava pedindo para explicar eles. Então, essa parte, né? Como é que eles... Qual é a forma deles e se formam colônias ou não.
Depois eu pedi para vocês diferenciarem as bactérias gram-negativas das gram-positivas, né? Então, qual é a diferença delas? Eu coloquei que as gram-negativas têm menos peptidoglicanos na parede celular, mas apresentam estrutura mais complexa, constituída por lipopolissacarídeos. E as gram-positivas têm paredes celulares mais simples, mas apresentam grande quantidade de peptidoglicanos. Isso aí, perfeito. Isso aí, tá? Qual é a importância de saber se a bactéria ela é gram-positiva ou gram-negativa, né? Porque a partir dessa especificação, né, dessa estrutura da membrana dela, é que os medicamentos eles são receitados, tá? Então, por isso que os antibióticos eles foram proibida a venda sem o acompanhamento de um médico, né? Porque a partir das características de como a bactéria se propaga, né, se espalha, eles conseguem identificar se ela é gram-positiva ou gram-negativa e receitar um antibiótico que realmente haja nesse indivíduo, né? Não são, por exemplo, se a gente está com dor de garganta, não é qualquer antibiótico que vai adiantar para uma dor de garganta, né? Mesma coisa com outras doenças. Depois eu falei para vocês que as bactérias elas não se reproduzem sexuadamente, né? Elas se reproduzem assexuadamente, mas elas podem ter uma recombinação gênica, né? Então elas podem passar material genético de uma para outra. E aí eu pedi para vocês falarem os mecanismos e como é que acontece essa troca de material genético. Então, quais são as formas que as bactérias conseguem trocar os seus materiais genéticos? Elas se reproduzem assexuadamente por meio de cisparidade, bipartição ou fissão binária, fazendo recombinações gênicas por conjugação. Duas bactérias se juntam temporariamente pela ponte citoplasmática. Uma delas doa parte do material genético. Transformação. Bactéria absorve o DNA de uma bactéria morta. E transdução. Vírus ou plasmídeos pode facilitar a passagem de segmentos de DNA entre bactérias vivas. Perfeito, né? Então a gente tem a conjugação, a transformação e a transdução, tá? Isso aí. Bom, depois a outra pergunta era para dizer a importância das bactérias. Então, qual é a importância das bactérias na nossa vida? Né? Elas não causam só doenças, o que mais que elas podem nos trazer de bom? Eu coloquei decomposição de matéria orgânica, onde os nutrientes e os compostos são reciclados nos ecossistemas, ficando novamente disponíveis para serem utilizados. Participam dos ciclos da matéria, atuando na fixação do nitrogênio atmosférico e na transformação desse elemento químico para que as plantas possam utilizá-lo e repassá-lo a outros organismos, na fermentação, na biorremediação e as cianobactérias realizam a fotossíntese. Perfeito, bem completo. Isso aí. Né? A biorremediação, então, é quando as bactérias elas são introduzidas, né, no ambiente, no solo, para auxiliar lá o
processo de absorção de nutrientes, tá? Pelos fatos de elas serem decompositores. Vamos depois. O que significa dizer que a maioria dos fungos são saprófagos? Não, desculpa, pulei. Ui, pulei lá para 22 e a gente está na 12. Caracterize os protozoários. O que são protozoários? Isso são seres unicelulares que apresentam nutrição heterotrófica, né? A maioria vive em vida livre, mas alguns podem se fixar em substratos, são encontrados em ambientes aquáticos. Isso aí, perfeito. Alguns podem ser parasitas, né? De humanos. Bom, depois a próxima pergunta é o que é cisto? É uma forma de resistência ou inativo do protozoário, o qual secreta uma parede resistente denominada cística, que o protege quando está em meio inadequado à sobrevivência, mantendo-se em fase de latência, ou seja, sem sinais aparentes de vida. Isso aí. Então, é o período inativo do protozoário, tá? Como se fosse um ovo, né? Quais são as estruturas utilizadas pelos protozoários para locomoção? Então, como é que eles podem se locomover nos ambientes? Por flagelos, cílios ou pseudópodes. Isso aí, flagelo, cílios ou pseudópodes. O flagelo é aquela estrutura mais alongada, né? Que geralmente é única. Os cílios são vários, né, em volta do corpo. E o pseudópode é quando ele faz, né, o prolongamento da sua célula, a extensão da célula para chegar nos lugares, tá? Depois eu perguntei para vocês como ocorre a infecção que causa a doença de Chagas. Então, como é que uma pessoa pode se infectar por essa doença? Isso, então o mosquito, né, o inseto, né, o barbeiro, quando ele tá quando ele está hospedando, né, esse protozoário, ele pode infectar a pessoa através, na realidade, o que acontece? Ele pica, né, e ao mesmo tempo ele pode largar suas fezes ali. Quando a pessoa coça, a pessoa espalha, né, essas fezes infectadas pelo corpo, tá? Então é por coçar a lesão e introduzir, tá certo? Depois eu perguntei quais são os sintomas da malária.
dores de cabeça, picos de febre, anemia, sudorose, calafrios e aumento do fígado e do baço. Isso aí. Tá? Pessoal, geralmente no Enem cai bastante essas duas doenças, tá? A malária e a doença de Chagas, porque são doenças muito comuns aqui no Brasil, tá? Então são coisas que caem bastante. Às vezes misturando, né, com as mais atuais, que seria a dengue, a chikungunya, né, a zika e tudo mais. Então é bom ter uma ideia dessas doenças, tá certo? Como pode ocorrer a reprodução das algas? De forma assexuada e sexuada. Isso, então as algas ela têm essas duas formas de reprodução, né? A assexuada é por fissão binária e a sexuada é por conjugação, tá? Depois eu pedi para vocês caracterizar os dinoflagelados. Então, o que são dinoflagelados? E aí, quem responde para mim? Então, eles são indivíduos que são unicelulares, biflagelados, né? Como vocês colocaram, né? Então, biflagelados quer dizer que eles têm 2 flagelos, né? E aí a gente pode colocar também, né? Que ele vive, ele é aquático, né? Ele pode viver tanto em água doce quanto marinho. Ele vai apresentar tecas, né? Que são placas protetoras rígidas de celulose, tá? E eles vão ter, então, um carboidrato de reserva, que é o amido, certo? Bom, depois eu perguntei para vocês como ocorre o fenômeno da maré vermelha. Então, aí quem é que sabe? Como é que ocorre a maré vermelha? É provocado pelo excesso de águas microscópicas. Este fenômeno provoca manchas de coloração escura na água do mar, causadas pelo aquecimento excessivo de águas microscópicas presentes no plâncton marinho, no processo chamado de floração. Isso aí, né? Então, na realidade, são esses dinoflagelados, né? Que tem um bloom, que a gente chama, que é essa superpopulação, né? Esse excesso de reprodução, que faz com que a gente tenha aquela coloração avermelhada na água, né? Por quê? Porque vai ter o acúmulo, né, de de uma coloração e de neurotoxinas que vão fazer com que a água fique vermelha, né? Esse fenômeno, ele pode ser prejudicial pelo fato dessas neurotoxinas que os dinoflagelados, eles apresentam, né? Então, às vezes, quando tem um bloom de alguma determinada alga num ambiente, pode ser que esse bloom seja maléfico para os indivíduos, né?
Então vai depender muito da espécie do indivíduo. Mas se a gente está num lugar que a gente vê que a coloração da água ela modificou para verde, vermelho, qualquer cor assim, a gente tem que ter um cuidado porque pode ter essas neurotoxinas aí, tá? Depois eu perguntei para vocês qual a importância ecológica e industrial das algas. Eu coloquei que a alga sargassum é utilizada como fertilizante do solo, porque depois de seca e moída, ela fornece um adubo rico em diversos sais minerais. A algina extraída das algas é amplamente utilizada na indústria alimentícia para dar consistência a alimentos. As algas vermelhas fornecem uma substância chamada agar-agar, tipo de gelatina, usado pela indústria farmacêutica como meio de cultura microbiana, cápsulas de medicamentos supositórios, e a alga vermelha é usada na preparação do sushi. Isso aí, né? Então a gente tem desde o fertilizante até o sushi, né? E tem toda aquela parte ali de indústria farmacêutica, né? Com a utilização do agar-agar, que é uma gelatina, né? O agar-agar a gente tem também alguns alimentos, né? Tem umas balinhas de alga que vendem na farmácia. Aqui em Rio Grande, ali na Cura Vida, vende. Que é a partir desse agar-agar que eles fazem, tá? É bem gostosinho até. Se tiver curiosidade de experimentar, ali tem. Parece uma balinha de gelatina, tá? Só que é mais natural, porque vocês sabem, né, que a parte da gelatina e daqueles docinhos que tem, que parece uma gelatininha, eles são feitos com a parte de dentro do osso, né? E as feitas de alga, então, são vegetais, né? São algas, então não é tão estranho, vamos dizer assim, né? Depois a 21, que significa dizer que a maioria dos fungos são saprófagos. O que quer dizer saprófagos, né? Eles utilizam matéria orgânica proveniente de organismos mortos para sua nutrição. Isso aí, né? Então, o saprófago quer dizer que eles vão decompor, né, indivíduos mortos para produzir seus nutrientes. Os micelos podem se dividir em dois grupos. Quais são eles? Explique-os. Então, como é que os micelos lá do cogumelo, do fungo, podem ser divididos? Micélio vegetativo especializado na obtenção de alimentos. Micélio reprodutivo. Hifas produtoras de esporo. Os fungos apresentam parede celular com quitina. Isso aí, perfeito, né? Então, o micelo vegetativo é a parte que a gente não enxerga, né? Que vai estar ou no solo, ou numa fruta, ou no pão. E a parte reprodutiva seria, então, a floração dele, né? Que aí é aquela parte que a gente consegue enxergar, tá? Então, pensem assim. Geralmente, quando a gente pega um pãozinho que tem uma partezinha que tá meio verdinha, a mãe da gente diz assim: tira só essa partezinha que tá e pode comer o resto, né? Não pode, porque ali é o que a gente enxerga. A gente não sabe se todo o pão não tá tomado pela parte vegetativa, né? Porque aquela parte que a gente não enxerga. Então, é melhor descartá-lo, deixá-lo de alimento lá para o fungo que já tomou conta. O que são hifas?
São tubos microscópicos que se formam após a germinação dos esporos e podem ou não apresentar septos transversais delimitando as células. Tá? Também poderia colocar, assim, mais resumidamente, que são células, né, ligadas umas à outra, formando uma massa compacta, né? Então, é aquela parte toda compacta que a gente encontra nos fungos, tá? Depois cite algumas doenças causadas por fungos. Então, que doenças que a gente pode ver aí? Pedra-teta, fieira, candidíase. Isso, e o sapinho também, né? O sapinho, ele é um alongamento da candidíase, né? Às vezes a gente pode criar algumas feridas que pode ser alguma incorporação de algum fungo, né? Geralmente quem tem animal em casa tem que cuidar muito isso, né? Porque às vezes os fungos eles entram na pele e eles começam a fazer feridinhas pelo corpo, né? E aí se o animal tem, ele pode passar pra gente. O que são líquens? São associações mutualísticas entre fungos, geralmente algas, principalmente clorofitas ou cianobactérias. Isso aí, então é uma associação mutualística, né, entre o fungo e algumas cianobactérias, né? Lembrem que o link ele é uma associação mutualística que é obrigatória, tá? O fungo não consegue viver e a alga não consegue viver, tá? Se tiverem separados, no caso, certo? E qual é a diferença, então? Diferencie plantas vasculares de plantas avasculares. Plantas vasculares são plantas com vasos condutores de seiva, já as plantas avasculares são as sem vasos condutores de seiva. Isso aí, né? Então, as plantas avasculares, elas vão passando a substância de célula a célula, tá? Depois, por que as briófitas apresentam um tamanho reduzido? Por que as briófitas são pequenininhas? E aí, meninos que não falaram nada? Isso, Marina, são plantas vasculares, né? Isso aí, isso aí. Então, como elas não têm esses vasos condutores, é aquilo que eu falei para vocês, elas precisam passar os nutrientes de célula a célula. Se ela fosse muito grande, ia gastar muita energia para isso. As pteridófitas, então, são consideradas as primeiras plantas bem adaptadas ao ambiente terrestre. Por quê?
Por que elas são as primeiras plantas, né, consideradas as mais adaptadas ao ambiente terrestre? Isso aí, porque elas foram as primeiras, né, a terem esse sistema vascular, né? Então, como elas tinham esse sistema vascular, elas não tinham a necessidade de estarem na água, né? Tão próximas da água. Mas elas não saíram totalmente da água porque elas precisam dela para sua reprodução. Depois, qual o significado do termo traqueófita? Refere-se à presença de traqueides, conjunto de células que transportam água e sais minerais com maior eficiência. Isso aí. O que são estróbilos? As gimnospermas apresentam elementos reprodutivos reunidos em ramos unissexuados, masculino e femininos, que são chamados de estópicos. Isso aí. E qual é a principal evolução das gimnospermas? E aí, o que as gimnospermas têm de diferente das briófitas? Semente. Oi? Eu coloquei sementes. Isso aí, a presença de sementes, né? Então, no momento que elas começaram a produzir sementes, elas não necessitaram tanto assim do ambiente aquático para se reproduzir. Depois a gente tem as perguntas da semana passada. Então, lá nas perguntas da semana passada, a gente começa com o que são tecidos embrionários. Então, o que são tecidos embrionários aí, pessoal? São tecidos capazes de sofrer expansão que apresentam células com intensa atividade mitótica. Eles formam diferentes tecidos adultos da planta que possibilitam o crescimento vegetal. Isso aí, então, são os tecidos que têm essa intensa atividade mitótica. Perfeito. Qual a função da coifa? Isso aí, Marina, né? Então, é oferecer proteção, né, para a raiz quando ela está se aprofundando no solo, né? Então, reduz esse atrito com o solo. Perfeito.
Quais são os meristemas primários? Diga a função de cada um. Então, quais são os meristemas primários? Protoderme, responsável pela formação da epiderme. Meristema fundamental, que forma os tecidos fundamentais. E procâmbio, origina os tecidos condutores primários. Isso aí. De onde se origina o felogênio? Isso aí. Então, o felogênio ele origina-se da desdiferenciação do parênquima cortical. Perfeito. Qual a função do tecido de revestimento? Protegem a planta contra as variações de temperatura e a perda excessiva de água. Também garantem proteção mecânica aos órgãos vegetais e impedem a invasão de agentes patogênicos. Isso aí. A epiderme pode sofrer modificações estruturais e formar anexo. Quais são eles? E explique cada um. O que a gente tem de anexo aí na epiderme da planta? Tricomas, expansões e filamentos uni- ou pluricelulares das células epidérmicas, que podem ser encontrados em órgãos vegetais e facilitam o processo de transpiração da planta. Aqueos, formações epidérmicas pluricelulares que atuam sobretudo na defesa da planta. Papilas, minúsculas cariescências cônicas que dão aspecto aveludado às pétalas de muitas flores. Estomatos, localizado entre as células epidérmicas das folhas e dos caules jovens, que possibilita as trocas gasosas, as quais garantem a respiração na fotossíntese. Isso aí. Perfeito. O que é suber? Então, o que é um suber? Camada de tecido de revestimento secundário que substitui a epiderme. Isso aí, né? Então, é a casca da árvore. O suber, ele apresenta modificações, formando lenticelas e ritidomas. Qual é a diferença das lenticelas e qual a diferença dos ritidomas? Lenticelas são pequenos pontos de ruptura ou rachadura que possibilitam a passagem de gases respiratórios e a transpiração. Os ritidomas, em virtude do engrossamento da planta, o suber se rompe em várias camadas denominadas ritidomas. Isso aí. Depois era uma explique, né? Então, o primeiro era parênquima clorofiliano. Então, o que são os parênquimas clorofilianos? Células com cloroplastos para a realização de fotossíntese localizadas no interior dos órgãos clorofilados, na folha e sob a epiderme dos caules jovens. Isso aí. O de reserva? Tecido que armazena substâncias nutritivas e se localiza principalmente em órgãos que absorvem pouca luminosidade, como raízes, caules e sementes. Isso aí. Né? Ali no livro de vocês tem a batata como exemplo, né? O aquífero. Isso aí, né? Então é o que apresenta
Está presente nas plantas dos desertos, né? Os que conseguem fazer armazenamento de água, principalmente para essas plantas que ficam mais tempo em lugares com pouca disponibilidade. O aerífero Apresenta espaços entre as células para acúmulo de ar, facilitando as trocas gasosas e a flutuação das plantas aquáticas, cujos órgãos submersos necessitam de ar para a realização de suas atividades metabólicas. Isso aí, perfeito. Depois era para diferenciar o colênquima do esclerênquima. O que é colênquima e o que é esclerênquima? Colênquima é um tecido vivo que sustenta as diversas partes da planta, garantindo grande resistência à ruptura sem interferir na flexibilidade do órgão. Esclerênquima é constituído de células mortas com intensa lignificação de suas paredes celulares, conferindo rigidez ao tecido. Perfeito. Depois era para diferenciar o floema do xilema. Então, o que é o floema e o que é o xilema? Xilema é o tecido que é composto de células responsáveis pela condução de água e sais minerais, nutrientes que formam a seiva bruta, e é formado por células mortas. Já o floema é constituído pela união de células vivas, longas e sem núcleos, e tem a função de conduzir a célula elaborada. Isso aí. Perfeito. Depois era para dizer quais as principais regiões da raiz e as suas funções. Então, quais são as funções e as partes da raiz? Eu coloquei colo ou coleto, região de transição entre a raiz e o caule, zona suberosa, região mais velha da raiz, de onde saem as ramificações ou raízes secundárias, zona pilífera, região que apresenta pelos absorventes, por onde ocorre a entrada de água e sais minerais. Zona lisa, região onde se localiza os meristemas primários. Coifa ou calipitra, região que reveste a raiz, protegendo à medida que ela cresce e se aprofunda no solo. Perfeito. As raízes subterrâneas podem ser axial, fasciculada ou tuberosa. Explique cada uma. Raiz axial apresenta um eixo principal bem desenvolvido que penetra verticalmente no solo e emite raízes laterais e secundárias e menores. Fasciculada, sem eixo principal, pois todas as raízes laterais são bem ramificadas, finas e crescem igualmente, e tuberosa, armazena substâncias de reserva, principalmente o amido. Raízes gampiformes. Raízes curtas que se agrupam em forma de presilha para maior aderência ao substrato. Raízes cintura, planas que vivem sob as árvores. Essas duas já são aéreas, tá? A gampiforme e a cintura. Que aí diz, aí a próxima sim, né? A próxima seria como podem ser as raízes aéreas e explique, né? Aí é aquela, a grampiforme, né? Que são as raízes, né? Das trepadeiras. A cintura, que são as raízes das epífitas, né? Aí nós temos também a raiz suporte, que são as advindas, né? Adventícias, né? Que são elas são um suporte lateral para a raiz, né? Então elas saem diretamente do caule e fazem como se fossem estacas,
tá? As tabulares, né, que são aquelas totalmente achatadas e sustentam os troncos muito altos. Ali na praça, na Xavier, tem várias árvores que têm esse tipo de raiz tabulares, que a gente consegue enxergar, né? As estrangulantes, então, que são elas se ramificam em volta de um tronco, né? Para servir como apoio e aí acabam matando essa planta que foi utilizada como apoio anteriormente. As respiratórias, que são como se fossem estacas, né, que saem do solo, elas estão mais presentes em ambientes pantanosos, né, ou alagadiços, então são plantas que precisam dessa respiração. E as sugadoras, né, que também são parasitas, que elas se encaixam nos vasos condutores das outras plantas, das plantas onde elas se aproximam, para sugar a seiva, tá? Então, a 14 aí para vocês. Como são estruturadas a anatomia do caule de monocotiledôneas e de eudicotiledôneas? Então, qual é a diferença dos caules, se a gente pegar ele num corte? Quem fez essa? Monocotiledôneas. Não apresenta distinção entre o córtex e o cilindro central. Eudicotiledôneas. Observa-se duas regiões, córtex e cilindro central. Isso aí, né? Então, a gente tem, na eudicotiledônea, a gente tem a separação bonitinha, né, do córtex e do cilindro central, e na monocotiledônea a gente não enxerga, tá? Como podem ser os caules subterrâneos? Diferencio. Eu coloquei rizoma, cresce paralelo ao solo, de onde partem raízes advenciais. Tubérculo armazena reserva nutritiva, é diferente das raízes tuberosas pela presença de gemas ou brotos. E bulbo é envolvido por folhas modificadas, denominadas catáfolos, que acumulam substâncias nutritivas. Pode apresentar uma região pequena e central chamada prato, de onde partem as raízes adventícias. Isso aí, tá? Então, ó, a cebola, né, que a gente está acostumado a comer, é um caule, tá? Depois, quais as regiões básicas da folha? Opa, achei o livro. O que a gente, quando a gente olha para uma folha, quais são as regiões que a gente enxerga primeiramente? Bainha, porção basal e dilatada, que une a folha do caule, peciolo. A asta flexível que sustenta o limbo. Limbo. Porção achatada e laminar que apresenta maior superfície de absorção luminosa e tocas gasosas. Isso aí. Depois, os frutos carnosos podem ser drupa ou baga. Qual a diferença desses dois? Carnoso. Peraí, tem que abrir ali. Drupas são frutos carnosos que apresentam endocarpo rígido e não comestível, formando caroço. Já a baga corresponde aos frutos dotados de várias sementes. Isto aí.
Os pseudofrutos podem ser simples, compostos ou múltiplos. Explique cada um. Simples, se originam do desenvolvimento de apenas uma porção floral de uma única flor. Compostos são formados do receptáculo floral de uma mesma flor com diversos ovários, originando vários frutos. E múltiplos são originados do desenvolvimento de inflorescências, ou seja, diversas flores no mesmo ramo, constituindo assim infrutescências. Isso aí. Então, o abacaxi, ele é uma inflorescência, né? Então, ele tem várias flores que juntas vão formar aquela única fruta, né? Na realidade, cada partezinha daquela, cada gominho que a gente enxerga na casca, seria uma flor, tá? Quais as partes da semente? Então, quais são as partes que a gente vê numa semente? Ninguém fez essa? Tegumento é formado por testa, camada externa da semente. E o tegma, camada interna, fica entre a testa e a amêndoa. A amêndoa e embrião originam as raízes, caules e folhas. Cotiledone contém reservas nutritivas para a alimentação do embrião, endosperma, tecido que nutre o embrião. Isso aí, perfeito. Como pode ocorrer a dispersão dos frutos e das sementes? Eu coloquei que quando a planta apresenta leves unidades de dispersão, como tricomas ou expansões aladas, que auxiliam no transporte e na sustentação pelo vento, ocorre o processo de dispersão denominado anemocoria. A dispersão realizada pela água denomina-se hidrocoria. O fruto pode apresentar em seu interior uma estrutura com acúmulo de ar que possibilita sua flutuação e transporte. As sementes dos carnosos podem ser disseminadas por animais, o processo denominado zoocoria, quando as aves ou mamíferos comem os frutos e as sementes são engolidas e transportadas por esses animais e seus sistemas digestórios. Perfeito, isso aí. Bem completinho. Depois, a nutrição das plantas pode ocorrer... Oi. Eu me perdi nessa resposta, na 21. Eu posso botar que pode ser dispersa pelo ser humano ou agentes naturais como vento, água, animais? Pode. É que a Stephanie, ela colocou os nomes, né? Anemocoria, hidrocoria e zoocoria. Mas é a mesma coisa. A nutrição das plantas pode ocorrer pela via simplasto ou pela via apoplasto. Qual é a diferença dessas duas vias? Via simplasta, a água desloca-se por osmose por dentro da célula, até atingir o xilema. Via apoplasto, a água e os sais minerais passam pelos espaços entre as células, fluindo livremente, desde a epiderme, passando pelo córtice até a endoderme. O movimento de água obstruído pelas estrias de Kospari, passando pela via simplasta, seleciona o transporte dos sais minerais e regulariza a quantidade de água. Deixa eu ler. Perfeito. Como ocorre o processo de abertura e fechamento dos estômatos?
dos estomatos é realizado constantemente pelas plantas e resulta dos diferentes estímulos internos e externos que se recebe. As taxas de fotossíntese e transpiração variam de acordo com essas alterações repentinas, como a chuva. Tá, no caso, aqui eu pedi o processo de abertura e fechamento, então aquela parte que diz, né, que a abertura e fechamento dos estômatos também são induzidos pela variação dos íons potássio no interior da célula. Os estômatos podem abrir quando há acúmulo de potássio, assim a célula guarda ganha água por osmose e fica túrgida, e aí ela se abre. Se houver a saída do potássio das células guarda, ocorre a perda de água por osmose, né, um equilíbrio osmótico, e a célula fica flácida e se fecha, tá? Então, é o processo esse aí de entrada e saída do potássio. Quando entra potássio, entra água por osmose, a célula se abre. Quando sai potássio, sai água junto por osmose, a célula se fecha. Quando sai água, a célula se fecha. Quais são os locais que ocorrem a etapa fotoquímica e a etapa química da fotossíntese? Fotoquímica ocorre nos tilacoides dos cloroplastos e depende de luz. A etapa química acontece no estroma dos cloroplastos e independe da presença de luz. Isso aí, tá? Então, fotoquímica ocorre nos tilacoides dos cloroplastos e depende de luz, e a química acontece no estroma dos cloroplastos e não depende da luz, tá? Mas lembrem que a etapa química ela só pode ocorrer se a etapa fotoquímica ocorreu antes, tá? Depois, o que são alcinas? Hormônio responsável. Hormônio responsável pelo crescimento de caules, raízes, tal como isso aí, né? Então, as alcinas, elas são os fito-hormônios responsáveis pelo crescimento lá do caule e da raiz. O que é etileno? É um hormônio gasoso produzido naturalmente em diversos órgãos vegetais e que atua no amadurecimento do fruto. Isso aí, eu pulei duas questões, mas tá certa essa. Isso aí. Voltando para 26, qual o local que da planta as giberilinas são produzidas? Folhas, sementes, isso, tá? Em meristemas, folhas, sementes, folhas jovens, sementes imaturas e frutos. Isso aí. Depois, quais as funções das alcinas? O que elas fazem, as alcinas? Responsável pelo crescimento de raízes e caules e pela formação de partes das plantas, folhas, flores e diversos frutos. Tá? Ela também auxilia na curvatura dos caules e das raízes,
no enraizamento de pedaços de caules cortados, né? Quando a gente faz aquele brotinho. Na modificação das paredes do ovário durante a formação do fruto. Na formação do fruto. No desenvolvimento de brotos e no retardamento da abscisão foliar, que é quando a folha cai. Professora, posso só botar o que disse que eu não peguei o que tu ditou? Como é que é? Eu posso só botar o que disse ou tem que botar tudo isso que Não, disse? não, tá certo também. Tá certa a tua resposta. Tá, o etileno já perguntei antes, né? Antecipei. Depois a 29, qual a função do ABA? Então, qual é a função desse hormônio? Induz a dormência das sementes e o fechamento dos estômatos, quando ocorre estresse hídrico, ou seja, quando as plantas privam-se de água. Isso aí. Né? Então, ele inibe o crescimento vegetal, ele induz a dormência das sementes e o fechamento dos estômatos. Reduz? Inibe o crescimento do vegetal, induz a dormência das sementes e o fechamento dos estômatos, quando ocorre estresse hídrico. Induz ou? Desculpa. A dormência das sementes e o fechamento dos estômatos, quando ocorre estresse hídrico. Obrigada. De nada. Os tropismos podem ser positivos ou negativos. Explique cada um. Vamos ver. Tropismos positivos ocorrem quando as regiões da planta se direcionam para a fonte que estimula o movimento, enquanto que os negativos se afastam. Isso aí, né? Então, o tropismo positivo, né? As regiões da planta elas se direcionam para a fonte, enquanto que os negativos elas se afastam da fonte, tá? De estímulo. Como e quando ocorre o fototropismo, desculpa. Como e quando ocorre o fototropismo? Alguém fez essa? Bom, então. Isso. Então, quando ocorre o estímulo luminoso, né? A planta ela se movimenta, tá? Isso, ela vai se curvando em direção da luz. Porque o que acontece, né? As auxinas, elas são hormônios que elas não gostam da luz. Então, elas vão começando a se concentrar na parte em que não tem luz e para se proteger. E aí vai tendo esse encurvamento da planta em direção à luz, tá? Explique gravitropismo.
Crescimento vegetal em resposta ao estímulo da gravidade. A alcina atua diretamente na resposta fisiológica neste caso. Isso aí, né? Então a gente tem que lembrar que o caule ele vai crescer em direção oposta à força da gravidade, né? E a raiz em direção à força da gravidade. Tá? Então vai ser uma resposta à força da gravidade. Com relação ao fotoperiodismo, há 3 padrões principais de plantas. Quais são eles? Plantas de dias curtos, plantas de dias longos e plantas neutras ou indiferentes. Isso aí. Então, as plantas de dias curtos, elas florescem quando as noites são mais longas que os dias. As plantas de dias longos florescem ao final da primavera e no verão, quando os dias são mais longos que as noites. E as plantas neutras, elas não apresentam influência, né, nesse período de floração. Então, elas podem florescer independente da luminosidade. Depois a 34, que são fitocromos. Fitocromas são pigmentos celulares respiratórios cuja principal função biológica é o transporte de elétrons ou hidrogênio. Tá. E aí a última era para caracterizar tigmotropismo. Crescimento direcional da planta em resposta ao toque. Isso, né? Então é um movimento, né, da planta em relação ao toque. É uma forma de proteção da planta, né? Com aquelas plantinhas que têm as folhinhas abertas e quando a gente toca, elas se fecham como proteção, né? Tem até a fotinha lá no livro de vocês. Bem legal essa plantinha. Professora, tu pode me repetir a questão 12 que eu não peguei? Posso? As principais regiões da raiz? É assim. Isso. Colo, região de transição entre a raiz e o caule. Zona suberosa, de onde saem as ramificações ou raízes secundárias. Zona pilífera, região que apresenta pelos absorventes, por onde ocorre a entrada e saída de água e sais minerais. Zona lisa,
região onde se localizam os meristemas primários, responsáveis pelo alongamento da raiz. Coifa, região que reveste a raiz. Protegendo à medida que cresce. Protegendo? À medida que a raiz cresce. Muito obrigada. De nada.